Provérbios, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 20, a partir do verso 20, a palavra de Deus nos diz assim: Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta sua voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborreceis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, e eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei da vossa desventura, e, em vindo o vosso terror, eu zombarei. E vindo o vosso terror como a tempestade, e vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porque aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Vamos orar a Deus. Senhor, pedimos a iluminação do Senhor e a condução do Senhor sobre nós. Somos o teu povo, o teu rebanho do teu pastoreio. Dependemos completamente do teu cuidado, da iluminação do teu Santo Espírito, para entendermos a tua palavra, para que se abram diante dos nossos olhos e os mistérios sejam revelados, para que saibamos em que direção seguir, para que o nosso coração se acalme. Precisamos desse conhecimento que vem das tuas mãos. Por isso nos reunimos e generosamente, completamente cheio de misericórdia, o Senhor derrama sobre nós, domingo após domingo, culto após culto, leitura após leitura, conhecimento, Senhor Deus, e alimento para a nossa alma. Por isso nós te oramos, é diante de ti que declaramos o nosso amor, nossa devoção, nossa admiração, o nosso desejo. A honra do teu nome é que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, conta a Escritura que o rei Salomão teve da parte de Deus a oferta, várias ofertas pelas quais ele podia dedicar sua vida. O que ele desejaria? Como rei, como filho do amado rei Davi, amado pelo povo, amado por Deus, como talvez nenhum outro rei tivesse sido amado antes. Então Salomão, ainda jovem, teve diante de si a escolha se queria conquistas militares, um exército poderoso, ou a derrocada dos seus inimigos, ou muita riqueza. E Salomão optou por ter sabedoria.
É evidente que as riquezas para o reino são importantes. E para qualquer ser humano, podem fazer alguma diferença, tornar nossa vida menos dolorosa, porque toda ela é dolorosa, já dizia o poeta, escritor francês, que a vida é luta renhida e que viver já é lutar. Então, a única coisa que o dinheiro pode fazer é amenizar algumas coisas, algumas consequências dessa luta. Não ser entregue na mão dos inimigos é o desejo de todo homem. Porém, diante de um mundo altamente prático, talvez qualquer um de nós da nossa geração teríamos escolhido algum desses benefícios, possivelmente riquezas. Salomão pediu sabedoria a Deus. Ele pediu sabedoria, queridos, e ele já foi sábio na sua própria escolha. Porque um jovem rei, com uma nação inteira sob os seus cuidados, precisaria de sabedoria para julgar o povo, para defendê-lo, para ter estratégia, para fazer diplomacia e alianças, e com elas poder proteger e fazer o melhor para a sua nação. Mas o homem sem sabedoria, ele destrói as suas próprias riquezas, ele usa mal as suas riquezas. O homem sem sabedoria desperdiça a sua própria vida. A vida de qualquer um de nós tem um potencial de produtividade e de utilidade para a vida dos outros, que daria um grande prazer à nossa alma se fosse cumprido. Mas se a gente não enxergar todo o potencial que temos, como que poderíamos produzir? Daí, sabedoria para Salomão foi o principal. Porque um homem rico e sábio fará um bom uso, um uso sábio das suas riquezas. Um grande militar com o poder do exército, sendo sábio, não usará para oprimir as pessoas ou para exaltar a beleza do seu reino ou para exaltar o seu nome e deixar na história. Mas usará em favor do povo e de forma sábia. Seus próprios inimigos serão destruídos por consequência. Então, em vez de ir em tudo aquilo que só seria resultado da sabedoria, Salomão foi à fonte. Ele queria exatamente a sabedoria que poderia lhe dar tudo aquilo que seu coração desejava. Essas palavras colocadas, queridos, Salomão escreve o livro de Provérbios. Há aqui, nesses provérbios de outros autores. Mas a grande parte desse livro foi escrito pelo rei sábio chamado Salomão, cuja sabedoria as pessoas vieram do mundo inteiro. Jesus mesmo, tantos anos depois, faz menção em Salomão em duas áreas. Da beleza das roupas que ele usava, e Jesus compara com os lírios do campo, e diz que os lírios do campo se vestiam melhor que Salomão. Ele é uma referência da beleza, né? Talvez hoje as pessoas dizem uma referência da moda, porque ele se vestia como rei, como poucos. Mas isso só foi possível porque ele foi um sábio rei e soube conduzir e utilizar as riquezas que o seu reino já possuía e multiplicá-las. Salomão deixou o reino muito bem. Vinham pessoas de todas as partes do mundo porque a sabedoria de Salomão criou fama no mundo. Então pessoas vinham de vários lugares, um lugar distante, com relativa distância, é a Etiópia, onde se calcula seja aquela rainha do sul que foi conversar com ela. Sobre a sabedoria de Salomão, Jesus menciona que as pessoas vieram do mundo inteiro para ouvir as palavras de Salomão. Portanto, queridos, onde está a sabedoria que nós para que nós possamos alcançá-la? Talvez essa devesse ser a grande meta de todos os homens. Talvez por isso é que nós nos preocupamos em colocar nossos filhos em escola e obrigá-los a estudar, e obrigá-los a produzir dentro dessa escola. Porque o conhecimento pode gerar sabedoria, pode.
E a sabedoria certamente gera conhecimento. Então, por quê? Porque nós precisamos saber. O nosso cérebro tem que ser ocupado de coisas úteis, que podem tornar os nossos olhos capazes de ver aquilo que os olhos comuns não veem. Bastando uma mera olhada para aquele que tem, um mero olhar, para aquele que tem sabedoria, ele pode às vezes destrinchar emaranhados de problemas e de dificuldades. Então não há dúvida que ela é extremamente importante. Como faz falta para os nossos líderes, digamos de forma simbólica, para os reis de hoje, como falam bobagens cada vez que abrem a boca. Porque o homem acha que pode viver sem a sabedoria. Talvez você pense isso. É só um aparato que eu vou pôr à minha volta. Fazer citações e tudo, é só para embelezar, para que os outros me admirem. Sabedoria não é isso, queridos. Como que nós podemos definir sabedoria? Me permitam contar uma história breve, que na verdade me ajudam a entender o que é sabedoria. Eu ouvi um médico falando certa vez, e perguntaram a esse médico se ele pudesse voltar atrás no seu passado, qual a coisa que ele não faria. E o médico disse, já com uma certa idade, e ele morreu cedo por causa disso também, ele disse que ele não teria aprendido a fumar, pelo prejuízo para a sua saúde que causou. E lá no interior, as pessoas querendo induzir um mero lavrador analfabeto, e disseram a ele, rapaz, você não sabe o tanto que isso é bom, experimenta. E ele respondeu simplesmente, meu corpo é templo do Espírito Santo, eu não vou usar isso. Qual que foi a diferença dos dois limites? Um tinha um grande conhecimento, mas não fez uso para a sua vida. Não conseguiu forças e acabou morrendo muito cedo. O outro não tinha conhecimento. Mal sabia como funcionava o nosso pulmão. Mal sabia muitas coisas sobre a vida, porque não tendo aprendido a ler, jamais pôde se debruçar sobre os livros e entender sobre a história da vida, sobre os segredos que os livros revelam. Mas mesmo tendo pouco conhecimento, ele fez um excelente uso do pouco conhecimento que tinha. Isso difere para nós o que é sabedoria. Sabedoria é fazer um bom uso do conhecimento. É você usar o conhecimento em seu favor, você é inteligente. Todo homem é brilhante. Queridos, viajando por esse Brasil, quando você chega a um lugar, encontra uma pessoa calada que parece que não tem nada para contribuir, convive e dialogue um pouco com ela. E você vai saber que todo ser humano é brilhante, só que ele despreza o seu potencial. Um dom que Deus lhe deu, ele não busca sabedoria, porque ela precisa ser encontrada. Pois aqui Salomão diz que ela está em todo lugar, que não é difícil de achar a sabedoria. Salomão coloca uma sabedoria que sai pelas praças, e vejam, foi para ensinar sabedoria que ele escreveu os provérbios. Esses provérbios são simples, não são provérbios de um conhecimento tão profundo que a nossa mente não possa penetrar. Os conselhos dados por Salomão são conselhos iguais a de todos os pais. Diz aqui que está a sabedoria, nas coisas simples, de praticar aquilo que é mais simples para a minha própria vida. Você é sábio? Se você não é sábio e não busca a sabedoria, não está cumprindo o propósito da sua vida. Qualquer um que quiser tornar-se sábio se tornará. Então observe que Salomão diz, fala para o seu filho que a razão de escrever esse livro é deixar a sabedoria, o conhecimento nas suas mãos, para que ele viva de forma sábia.
para que ele utilize bem o tempo de vida que tem, porque isso, cada um tem o seu. Eu tenho o meu tempo de vida, você tem o seu. Cada um nasce numa época, cada um vive uma geração, mas nem todos aproveitam essa vida, essa oportunidade, essa bênção que Deus dá, que é cara, que não custa pouco, custa muito a vida. E Deus nos dá esse presente, né? É isso. De milhões de espermatozoides, um ali é escolhido para ser você. E fecunda, e é cuidado, e nasce, e cresce, e come, e vive, e corre, e se alegra, e ama. Mas se você não encontrar sabedoria nesse curto período, você desperdiçou sua existência. Pois Salomão diz que a sabedoria não está longe. Pelo contrário, ela sai às praças, sai às ruas gritando, para que as pessoas, clamando, para que as pessoas venham encontrá-la e conhecê-la. Mas as pessoas desprezam. As pessoas não acham que haja algo importante na sabedoria. Pois há. Sabedoria liberta. A sabedoria nos ensina para que os nossos braços foram feitos, nossas pernas. Nós faremos um bom uso do nosso corpo, das nossas riquezas, de tudo mais que tivermos, desde que ela esteja. Por isso é que ela sai pelas praças. Mas ela é desprezada. E é interessante que nos queixamos de tantos problemas que vivemos no mundo hoje. Alguns até tentamos atribuir a culpa a Deus. Porém, verso 31 do capítulo 1, peço que os irmãos vejam, ele diz: portanto comerão do fruto do seu procedimento. Os homens plantam, os homens colhem aquilo que plantar. Diz, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Suas próprias ideias, opiniões, isso no final eles vão se fartar. Os necios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Aquela ideia, se eu estou bem, eu não preciso de mais nada. Verso 33, a sabedoria diz, mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. O homem não buscava isso. Ele buscava a sabedoria. Mas aquele que a encontra, porque a buscou, vai ter bem-estar, vai ter tranquilidade, vai ter felicidade. Como consequência, os que buscam a felicidade não estão encontrando. Os que buscam a sabedoria não só acham a sabedoria como a felicidade também. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, que haviam dois motivos para os quais nem os gregos, nem os judeus queriam Jesus. Porque os gregos, de uma forma interessante, tão apropriada, que até hoje os ensinos dos gregos dessa época chegam a nós, até hoje são celebrados. Mas os gregos, influenciados pelos grandes filósofos, buscavam a sabedoria. E quando Jesus era apresentado, um hebreu, nascido numa província chamada Judéia, e criado numa província mais pobre ainda, chamada Galileia, numa cidade pobre chamada Nazaré, de lá veio a sabedoria para o povo. Mas Jesus não era ouvido. Não fizeram caso. Há pessoas que inclusive olham para o Natal e dizem, é uma festa tão bonita, não vamos desperdiçar essa festa com Jesus. Vamos criar um Papai Noel, um personagem fictício nosso, porque não tem nada a ver com o Nicolau, né? Ele só foi a fonte do início, mas criam lendas em torno de um Papai Noel que voa numa carroça puxada por renas voadoras e que entrega presente na casa de cada criança do mundo, numa noite só. Vamos criar essas lendas. Vamos trocar presentes e falar de solidariedade. Mas Jesus, nós vamos deixar de fora.
o aniversariante excluído da sua própria festa. E assim eles perdem. Por quê? Porque eles desprezam Jesus. Os gregos desprezavam Jesus porque não achavam sábio seguir e adorar um homem que foi crucificado como um criminoso pelo seu próprio povo. Então, os gregos achavam Jesus uma grande tolice, ou como Paulo cita, uma loucura. Os judeus, que eram o próprio povo de Deus, o próprio povo de Jesus, por que eles rejeitaram Jesus e o crucificaram? Porque eles esperavam sinais. Para eles, o que Jesus falava tinha um tom de sabedoria. Mas eles aguardavam sinais. E quando Paulo ia pregar a cruz de Cristo, se o homem era grego, ele achava aquilo uma tolice. Se ele era judeu, aquilo era um escândalo. Falar que o Filho de Deus foi crucificado pelo próprio povo de Deus. Então Paulo diz, é por isso que eles não querem. O grego busca sabedoria, mas rejeita a sabedoria que foi dada por Deus. O judeu quer sinais poderosos e nós só pregamos a cruz de Cristo. Daí ele se frustra. Então Paulo conclui, mas para aquele que crê, Jesus se torna, ou fica conhecido, esse homem alcança a sabedoria de Deus e o poder de Deus. Esse homem conhece na sua própria vida sinais e poder de Deus como ninguém. E mais ainda, ele recebe a sabedoria. No fundo, queridos, se você me perguntar onde o livro de Provérbios fala sobre Jesus, ele pode ser usado como messiânico, previndo a vinda do Messias? Eu não conheço um texto melhor do que esse. A sabedoria sai pelas praças, clama, e o homem fecha os seus ouvidos, fecha as suas janelas. O homem não quer ouvi-la. O clamor da sabedoria lhe incomoda. Então ele abandona a sabedoria e vive aquilo que ele julga melhor e segue os seus próprios conselhos e colhe daquilo que ele está plantando. Por viver uma vida insana, ele sofrerá de insanidade. Porém, os que buscam a sabedoria e quando encontram na simplicidade de Jesus, o que acontece a eles é exatamente o que está aqui. O que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal, como cantamos no hino que acabamos de entoar. Portanto, queridos, que bênção que podemos conhecer a sabedoria. Podemos viver ao lado do Senhor, gastar os nossos anos, gastar os dias que nos faltam para encontrarmos com o Senhor de forma sábia. Quem não busca sabedoria está lutando contra a sua própria existência. Quem rejeita Jesus, quem não busca em Jesus como a fonte da grande sabedoria, está desprezando um presente de Deus para viver uma vida ruim, difícil. E depois serão lançados, como diz o profeta Isaías, em densas trevas. É o que espera aqueles que rejeitam a sabedoria. Portanto, queridos, só há sentido na nossa existência se for uma busca por sabedoria. E só há sabedoria em se entregar ao Senhor Jesus. Vamos orar a Deus. Convido a igreja que nesse instante se curve diante do Senhor e peça pessoalmente sabedoria para a sua vida, para as decisões simples, corriqueiras e também para as grandes decisões, para a resposta das dificuldades existenciais. Ore alguns instantes suplicando de Deus essa sabedoria e o temor do Senhor e a fé em Jesus. Oremos.